Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje sábado, né? Mas para você vai estar vendo no domingo. Nós estamos aqui para mais uma escola dominical, no qual a gente vai falar de um tema muito importante no dia de hoje, né? Todos os temas são muito importantes, mas há alguns temas que muitas das vezes não é abordado dentro da igreja, né? E esse é um dos temas que eu acho que muitas das vezes não é abordado, né? Porque muitas pessoas têm um pensamento e um entendimento equivocado em relação à própria palavra que vai nos ensinar, o próprio livro vai nos ensinar sobre alguns pensamentos equivocados. De onde saiu isso, né? Da onde veio esses pensamentos, né? Da onde surgiu, né? E a lição tá lá na lição 10, no qual o tema da lição diz assim: cuidar do corpo é questão de fé e sabedoria. Então quem cuida do corpo ele tem uma fé e uma sabedoria e um entendimento que o corpo foi criado por Deus, que o corpo também é importante, não somente a sua vida espiritual, mas o seu corpo estando bem também, né? Imagine uma pessoa doente, quem que ela vai evangelizar? Como é que ela vai falar do amor de Deus se ela não cuida nem de si? Né? Uma pessoa acamada direto, uma pessoa obesa, né? Que cheia de problemas de saúde, muitas das vezes ela é impossibilitada de até pregar o evangelho por causa que a pessoa não tem condição de ir, né? Então é isso que a palavra vai nos ensinar no dia de hoje. E o texto que vamos usar está lá em 1 Timóteo 4,16, no qual vamos fazer uma reflexão e vamos nesse momento estar orando e falando com o Senhor para que Ele possa nos guiar e falar ao nosso coração aquilo que Ele quer nos ensinar, né? Porque estamos aqui para aprendermos juntos. Jesus possa abençoar a sua vida nesse dia de hoje. Amém? Então vamos lá, 1 Timóteo 4,16. A palavra diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Aí Paulo está ensinando aqui a Timóteo, né? Cuide de você mesmo, Timóteo, e da doutrina, né? Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si como aos que ouvem, né? Então Paulo tá ensinando a Timóteo a cuidar de si mesmo, né? E da doutrina, e ele fala aqui para, né, continuar nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem, né? Então Paulo está ensinando a Timóteo o exemplo, né? Que ele tem que ser exemplo, que ele tem que cuidar de si, para que possa salvar a ele, mas aos outros também, né? É o exemplo que Paulo está ensinando. Então, irmãos, né? Foi pensado e muitas das igrejas têm um pensamento que é somente a vida espiritual que deve ser cuidada, né? E isso veio de muito longe, né? O livro que nos ensina, e aí eu fui fazer um pequeno estudo aqui para ler sobre o cuidado, porque eu mesmo muitas das vezes não tenho me cuidado em relação a fazer um exercício físico, a fazer uma caminhada, né? A gente precisa rever algumas coisas. Tem uma esteira aqui em casa aqui, eu mesmo muitas das vezes nem uso, né? Uma vez ou outra que eu subo nela lá e faço alguma caminhada, uma corrida, mas isso é raramente, né? Mas a palavra vai nos ensinar a cuidar do nosso corpo físico. Talvez você tenha uma vida espiritual, né, normal, você tenha uma vida espiritual acima da média, mas o seu corpo muitas vezes você não tem cuidado, assim como eu muitas das vezes não tenho cuidado do meu corpo. E eu preciso, né, mudar esse hábito. A gente estava aqui em casa pensando em comprar umas bicicletas para a gente poder fazer uma caminhada, mas agora não é o momento. Falei com a minha esposa que não é o momento agora, mas a gente vai comprar uma bicicleta. Até no final do ano a gente vai comprar uma bicicleta e a gente vai começar a fazer uma caminhada, né? Exercício para cuidar do nosso corpo. Mas da onde veio isso, né? Que devemos cuidar somente do nosso corpo espiritual, né? Ainda que inconsciente, as questões espirituais das questões físicas, isso dá por parte da influência da filosofia antiga. Tem ensinado aqui que isso veio lá da filosofia antiga, né? A filosofia de Platão, que temos na maioria das vezes a concepção de toda a obra de Jesus na cruz se diz respeito apenas à dimensão espiritual, né? Muitas das vezes o que o livro está nos ensinando
né, e que Paulo está ensinando, muitas das vezes a gente cuida da nossa vida espiritual, mas o nosso corpo a gente não cuida, né? Mas se isso deu por lá, porque eles acham que há uma separação. Imagina você, Deus criou o nosso corpo, né? Criou nossa mente, o nosso coração, e isso separado, né? A gente trata isso como descartável, como se o nosso corpo fosse descartável. Não é assim, a gente tem que se cuidar. E Paulo ensina, né? Ensina Timóteo, né? Tem uma palavra lá que está lá em 1 Timóteo 5, 23, que talvez você já tenha ouvido. Vamos lá ver lá, só para você entender, né? 5:23. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui você vê mais uma vez Paulo orientando Timóteo para que ele possa beber vinho, né? E o vinho naquela época era tratado como uma bebida antisséptica, né? Que cuidava, tinha um tratamento medicinal muito antigo, era usado pelos antigos, né? Para cuidar, né? Necessariamente do estômago naquele tempo, né? E algumas outras doenças causadas, né? No corpo. Então era uma forma de se cuidar. Então Paulo orientava não somente a vida espiritual, né? A vida espiritual de Timóteo, mas orientava também a vida física, para ele cuidar do seu corpo, né? Para ele fazer algumas práticas e levar a melhorar o seu rendimento, né? Cuidando do seu corpo, seu rendimento espiritual, logicamente que vai melhorar. É isso que ele está nos ensinando, né? Então ele encoraja Timóteo nessa palavra a cuidar do seu corpo, né? Porque isso é uma forma, igual o título está falando para nós, o título da lição 10, que isso é uma forma de cuidar do corpo e da nossa fé. Então isso é uma forma de cuidar de nós mesmos, né? É praticarmos algum exercício, ir no médico regularmente, fazemos um check-up do nosso corpo. Isso é cuidar do corpo, né? Não somente exercício, mas só de você estar indo no médico e fazendo um check-up para ver como é que está a sua saúde, como é que está o seu corpo. Isso é uma forma de precaver, é uma forma de fé e sabedoria, né? E nós cristãos, né? A gente tem que nos cuidar, né? Imagina dentro da igreja o seu pastor ou sua pastora, que no caso nosso é a pastora. Pensou a pastora cheio de doenças porque não se cuidou? Como é que ele ia cuidar da igreja e cuidar de nós, né? Você vê que a pastora é um exemplo para nós hoje, né? De dedicação, de superação. Ela pratica exercício físico, mudou, né, o seu corpo, mudou a saúde, a disposição, muda tudo, né? Se a gente for ver o livro de Provérbios nos ensina tudo isso que é falado, né? Sobre a preguiça, sobre ficar ansiosos, né? Ficar sem fazer nada. Provérbios nos ensina isso no decorrer da palavra, né? E a palavra diz aqui, qual que é a palavra que nos ilumina, né, a nossa vida? De acordo com o salmista, o corpo físico é um mistério de Deus, né? Está lá em Salmo 139, de 13 a 16. O corpo físico é um mistério de Deus, né? Como que Deus criou tão perfeito o nosso corpo, né? Tantas células, né? Tudo aquilo que faz um corpo funcionar. Você vê que o Senhor é perfeito naquilo que Ele faz, né? O ser humano tenta, mas não consegue desvendar o mistério todo do corpo humano, né? Hoje a gente está lidando com essa doença aí que tem assolado o Brasil e o mundo, e eles estão tentando criar uma vacina ou um medicamento que possa combater esse tal de coronavírus, né? E você vê que é um mistério, né? Quanto tempo já temos visto isso aí? Nós estamos desde do ano passado que esse coronavírus chegou. Para nós era uma outra realidade, veio logo depois do tão conhecido carnaval, né? Que as autoridades muitas das vezes esconderam, mas depois do carnaval a gente começou a ver essa doença alastrar e crescer, né? E de lá para cá tem havido uma corrida para quem descobre uma vacina. E essa vacina é para quê? Para cuidar do nosso corpo, porque sem o nosso corpo, como que a gente vai fazer, né? Pensou? As pessoas morrendo e eles não conseguiam, né? A medicina não conseguia achar um medicamento que pare esse vírus, né? Mas para a honra e glória do Senhor, Ele está no controle de tudo, e a gente tem visto e observado milagres que o Senhor tem feito ao nosso meio. Amém? Então a preocupação com a saúde não se revela só na palavra, né? A
A gente vai ver aqui que o próprio Wesley também manifestou esse cuidado com um amigo pastor chamado Richard. Se a sua saúde é importante para você, não jante nada mais que um pouco de leite ou cereal com água. A gente vê aí, por exemplo, Wesley pegou o exemplo de Paulo, né, ensinando a Timóteo, e ele mesmo ensinou a um dos seus amigos e pastor, né, pastor Richard, falando para ele: não jante nada mais que um pouco de leite ou cereal com água. Com a ajuda de Deus, isso lhe protegerá de uma desordem nervosa, especialmente se levantar bem cedo todas as manhãs, quer pregue ou não. Então você vê que orientação boa, né? Ele está dando pro pastor, né? Quer pregue ou não, levante toda manhã, né? Tem uma vida regular, normal, né? O tanto que é bom a gente trabalhar, a gente acordar de manhã cedo e a gente passar um dia com o nosso corpo bem no nosso trabalho, né? O nosso espiritual e o nosso corpo tem que andar junto. Eu vejo que é uma forma da gente se cuidar, né? Então vamos aprender como Wesley também ensinou, né? E eu tenho certeza que a nossa pastora também vai falar para nós, né? Cuide do seu corpo. A gente está vendo aí a orientação da igreja, a orientação do bispo, a orientação da nossa pastora, né? Para a gente se cuidar, para a gente não ficar aglomerado hoje por causa dessa doença, para a gente se precaver, para a gente não pegar esse vírus, né? Pode ser que aconteça algum caso isolado de pegar, sim, mas se a gente tomar o devido cuidado, usando o álcool em gel hoje, usando a máscara, que é orientado para nós, temos visto aí que a doença ela é contida em alguns lugares, estão sendo contidas em alguns lugares, né? É a precaução, a gente tem que ter isso, né? Então a gente aprendeu também com o Wesley, né? Que o Wesley também ensina, né? O seu amigo pastor, né? A se cuidar também do corpo. E a gente vai aprender no dia a dia sobre isso. Como que Deus, né, criou o ser humano tão perfeito e ele ia deixar a gente viver uma vida desregrada e não cuidando da nossa saúde, né? Parece que está meio incoerente com aquilo que a palavra nos ensina, né? Então o texto fala sobre fé e sabedoria. Cuidar do corpo é ter fé e sabedoria. E será que temos tido essa fé, essa sabedoria, cuidado do nosso corpo da forma que necessitamos, né? Então, cuidar do corpo, da mente, evitaremos a morte, doenças, o envelhecimento ou qualquer mal que possa vir sobre o nosso corpo. É uma pergunta, né? Então, vamos lá. Cuidando do nosso corpo, da mente, evita a morte? Lógico que não. Não vai evitar a morte, né? Vai evitar doenças? Também não. O envelhecimento? Também não, né? O mal que possa vir sobre o nosso corpo? Claro que não. A Bíblia não esconde o fato de sermos mortais, né? Lá em Eclesiastes fala sobre isso, né? Eclesiastes 7:2, que somos ainda um corpo corruptível e que só um dia seremos revestidos e revestidas da incorruptibilidade, né? Tá lá em 1 Coríntios 15, 50 e 58. Vai nos ensinar sobre isso, né? Além disso, há de se considerar alguns fatores que estão acima de nós. A irresponsabilidade alheia, isso não cabe a nós, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Além disso, há de se considerar alguns fatores que estão acima de nós, como acidentes, heranças genéticas, a irresponsabilidade alheia, catástrofes naturais, etc, né? Isso não cabe a nós, não tem como a gente prever, né? A gente está falando daquilo que a gente pode prever. Porém, Deus espera de nós uma resposta positiva ao seu chamado, para que cuidamos de tudo que Ele criou. Ele criou o nosso corpo, então devemos cuidar. E, sem dúvida, essa missão começa quando cuidamos de nossa saúde, contemplando toda a complexibilidade do nosso ser. O cuidado pessoal tomará possível cuidado com o nosso próximo. É Paulo orientando Timóteo. Por isso, cuide-se. Então é o que a palavra está dizendo. Por isso, igreja, por isso, pessoal, amados e amadas, a palavra está dizendo: cuide-se. Cuide-se de você. Cuide do seu corpo. Não somente da sua vida espiritual, mas cuide também da sua vida física, do seu corpo físico, da sua saúde. Você que está sentindo
algum sintoma de alguma doença, alguma coisa que está lhe incomodando, é hora de procurar um médico. Nós andamos pela fé, sim, mas nós acreditamos que a medicina, acreditamos que há outros recursos que também Deus deu a nós para cuidarmos da nossa saúde. Então, o que temos feito com esses recursos que Deus nos deu? A inteligência que Ele deu para o ser humano, a medicina hoje grande aliada a nós, ao povo de Deus também, aliada a todos. Todos nós somos contemplados pela beleza, pela graça do Senhor Jesus, através da inteligência que Ele deu para o ser humano, Então, e você? E você, querido, querida? Você tem que cuidar do seu corpo? Você tem ido no médico regularmente? Você tem procurado mudar o hábito seu, acordar de manhã cedo, fazer um exercício físico? Talvez você hoje a gente não pode ficar aglomerado saindo. Talvez você tinha o hábito de ir com alguém fazer caminhada, mas o que você tem feito nesse dia parado? A gente pode caminhar sozinho para evitar aglomeração. A gente pode fazer tipo de outras coisas. Você tem uma esteira que está guardada aí na sua casa igual eu tenho, vamos voltar a praticar, vamos pôr ela para funcionar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu, que o Senhor possa nos abençoar, Essa é a palavra de ensino para o nosso coração, que o Senhor possa... Irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos deu, está quase escuro já, que o Senhor possa te abençoar a sua vida e que possamos rever, algumas coisas na nossa vida, possamos rever o nosso cuidado físico da nossa vida. Gostaria de orar com vocês, E como você tem esse cuidado? Como está a sua vida? Algo precisa ser melhorado na sua vida física? Pense aí com você. Algo precisa ser melhorado? Precisa fazer algo diferente? Então faça. Esse é o momento que o Senhor está te dando. O Senhor está dando um alerta a nós, está alertando a igreja sobre o cuidado físico. Que Jesus possa te abençoar. Vamos fechar os olhos nesse momento e vamos orar, Senhor. Querido amado Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe cada um de nós. Abençoa a tua amada igreja, abençoa o teu povo que te ouve, Jesus. Querido amado Senhor Deus, nós te amamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor criou tudo perfeito, nosso corpo é perfeito, Senhor Deus. E por isso temos que cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, que é o nosso próprio corpo. Jesus amado, eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente cada vez mais, Jesus, e que possamos chegar, Senhor, à fé e à sabedoria que o Senhor Deus nos apresenta. Nós devemos praticar, Senhor, essa fé e essa sabedoria e cuidar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos confiou. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela amada igreja. Obrigado por cada irmão que está em sua casa. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso pastor. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, pelo lugar onde estamos. O Senhor é o nosso Deus. Nós te amamos e te agradecemos. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Jesus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.